Fala galera, esse é o Devocional Legal, um devocional onde você vai ter uma caminhada de crescimento espiritual dia após dia por meio do devocional. Nosso personagem de hoje é o regente Denethor II e o tema que vamos tratar é Seja um Regente Fiel. Nosso texto bíblico de hoje está no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, verso 2, que diz: o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Denethor II foi o 26º regente governante do reino de Gondor. Há muito tempo atrás, os regentes tinham a função de servir aos monarcas desse reino. Porém, com o aparente fim da linhagem do rei Isildur, os regentes tornaram-se governantes, devendo cuidar e proteger Gondor até que um descendente do rei retornasse para requerer o trono. Como simbolismo adicional, os regentes sentavam-se aos pés do trono real, que permanecia vazio, como sinal de que os regentes não tomariam o poder, mas o guardariam para o verdadeiro monarca que uniria uma vez mais o reino dos homens. Ele foi um bom governante, protegendo por cerca de 35 anos seu povo dos ataques vindos de Mordor, na medida em que o poder de Sauron aumentava. Porém, nutria muito ciúme por um dos capitães que era muito admirado por seu pai Ectilion e pelo mago Gandalf, chamado Thorongil. Denethor percebeu que esse capitão era Aragorn, o verdadeiro herdeiro do trono que ele deveria cuidar, mas que não estava disposto a entregar. A desconfiança de que havia chegado aquele que daria fim à era dos regentes o levou a se fechar em seu palácio, desconfiando de todos ao seu redor. O último resquício da sua sanidade se vai durante a Guerra do Anel, quando recebe a notícia de que seu filho mais velho, Boromir, morreu ao tentar proteger Merry e Pippin do ataque dos Uruk-hai. Completamente perdido em seu sofrimento, se lançará em uma grande fogueira que havia preparado para seu filho mais novo, Faramir, que ainda estava vivo e que conseguiu fugir a tempo. Um triste fim para alguém que, por muito tempo, compreendeu a razão pela qual havia sido chamado. Com Denethor II, a Era dos Regentes de Gondor termina, dando espaço para a Era dos Reis, dos quais Aragorn será o primeiro. Esse denso personagem poderia nos trazer diversas reflexões possíveis, dentre elas a sua insegurança diante de Aragorn e Gandalf, ou ainda a complexa relação que ele tinha com seus dois filhos, Boromir e Faramir. Em virtude do nosso tempo aqui, gostaria de falar sobre o seu papel enquanto regente e governante de Gondor. Um regente deveria cuidar do trono e do reino até que o governante por direito aparecesse ou tivesse idade e maturidade para assumir o cargo. Mesmo sabendo que os palácios, exércitos, ouro e poder não pertenciam a ele, o regente usufruía de toda a estrutura do reino, mas não era o dono de toda a sua riqueza. Isso é muito interessante para refletirmos juntos com relação às nossas posses. Você já parou para pensar que, da mesma forma como o Denethor era regente de Gondor, eu e você também somos regentes dos recursos que temos? A Bíblia declara aqui, Deuteronômio, capítulo 10, verso 14. Ao Senhor, ao seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que existe nela. Esse texto pode nos incomodar, pois a terra e tudo que existe nela é uma frase muito abrangente. Nesse sentido,
não apenas pertencemos a Ele, como também todas as nossas posses e bens materiais. Essa verdade bíblica deveria mudar radicalmente a maneira como vivemos. Nosso texto base de hoje afirma que o princípio mais valioso sobre esse tema é a fidelidade. Ser fiel é a única maneira de cuidar adequadamente dos bens que pertencem ao Senhor, mas que usufruímos ao longo das nossas vidas. Voltando à figura do regente, é necessário que ele tenha um comportamento condizente com o cargo que ocupa, pois a imagem que os súditos terão do reino tem relação direta com o agir do regente. De igual forma, como bons mordomos, precisamos representar bem o Deus que nós servimos, através de nossas atitudes, palavras e relação com a sociedade ao nosso redor. Seja um bom regente de tudo que o Senhor tem oferecido a você, como um bom rei que ele é. Faça isso e seja uma referência para o reino nessa geração. Eu espero que você tenha gostado desse devocional de hoje. A gente fica por aqui. Um grande abraço e fica com Deus.